Aonde você quer chegar? Me fala um pouco de você. Não. Você é jornalista. Sou jornalista. Por que você é jornalista? Nossa, é uma pergunta que eu nunca parei pra responder. Oh, que bom, eu sou o primeiro a perguntar. Por que você é jornalista? O que te motiva a ser jornalista? O que me motiva hoje a ser jornalista é contar histórias como a sua. Quando você foi expulso da escola, Quando eu fui expulso na escola, eu era a pessoa mais legal do ambiente. Então minha profissão foi ser animador de classe. vai daí. Eu era um garoto líder, animador de classe e ao mesmo tempo uma pessoa que observava as coisas além, percebendo muito mais do que os quatro cantos da sala de aula, até porque eu era o menino do fundão. Então eu tinha uma relação de entreter as pessoas, de ser amigo. Porque nessa época também eu já tinha uma relação com a música, que eu trabalhava com bandas. Então eu trabalhava à noite e estudava de manhã. Eu chegava de manhã no colégio com uma caneta, pedia papel emprestado, tinha 5 matérias no dia e eu só anotava o que era interessante da aula. E assim eu fui desenvolvendo, fui construindo. Ou até que tirei algumas notas boas. Eu acho que eu não fui tão ruim não. Em 2003, eu fui convidado para produzir um show internacional que eu realizei em 2004. E deu muito certo, foram shows no Rio de Janeiro e São Paulo, sold out, foi incrível. E nós gravamos um DVD desse show para negociar depois a master, o tape desse produto, que ia ser o nome do artista, que é o Frank Live em Brasil. E esse turning point ocorreu quando eu decidi sair dessa posição de produtor de estrada e fui promover um evento com todos os riscos que envolve qualquer tipo de produção. Dali em diante eu segui um caminho mais executivo, digamos assim. Uma história muito boa foi quando você foi para os Estados Unidos pela primeira vez. Você vendeu um carro, você tinha? Eu tinha um carro e precisei negociar o business. E aí eu virei para a gravadora internacional, na Sony, e falei que eu queria uma reunião. Eu falava muito mal inglês. E eles falaram, ok, dia tal em tal lugar. E eu fui. E para ir eu tive que vender o carro. Cheguei nos Estados Unidos com $300, porque foi um carro que eu vendi, paguei multa, paguei tudo, que sobrou $300, porque na época, em 2005, o dólar estava 3, muito parecido com os dias atuais. E foi um momento muito importante para mim, porque eu vivi 2 coisas fundamentais. A primeira foi dormir na estação de trem, em Nova York. A reunião foi dia 13 de fevereiro de 2005. E no dia seguinte eu fui para a reunião com os presidentes da Sony Music, Zomba Records, Mark Segel e Roger Skelton e a Vernice Watson. E na reunião foi super bem sucedido. Eu não esperava que fosse ser bem sucedido. Eu tive o auxílio de um amigo para traduzir, porque eu não falava nada de inglês. E nessa reunião eu vi uma palavra que mudou a minha vida, que foi o fato de eu estar ali totalmente preparado para aquela reunião. Eu ouvi do Mark Segel, ele falou para mim, o que você vai fazer com esse dinheiro que a gente vai te dar? E quando ele fez essa pergunta, o meu amigo respondeu para mim, essa é a pergunta da reunião, ele traduziu. E quando ele traduziu, eu instantaneamente saquei que eles estavam fazendo uma pergunta de vida, não monetária. E aí eu respondi para ele que eu iria fazer valer o esforço que eu tinha tido como um artista que não era meu, que eu não era gravadora, que eu não era empresário, e eu tinha que cumprir toda uma responsabilidade de coisas que eu executei com a demanda desse dinheiro. Então ali eu acho que eu mostrei para ele que eu não estava empolgado em ganhar dinheiro, e sim em continuar fazendo bem feito. E ele perguntou, quanto tempo você vai ficar aqui nos Estados Unidos? Eu falei, o tempo suficiente que eu não volto para o Brasil enquanto eu não aprender a falar inglês.
Aí ele virou pra mim, e essa foi a segunda coisa que muito marcou minha vida. Uma foi dormir na estação de trem para tal reunião, e dormir com os mendigos na Penn Station de Nova York, é muito legal. No dia seguinte eu parecia que eu estava dormindo num hotel ali bonitão. Se eles verem esse vídeo, eles vão saber que eu não dormi no hotel. Eu falei que tinha dormido no hotel, mas eu não tinha dormido no hotel. Foi ele virar pra mim e falar o seguinte: quando você chegar à minha idade, você vai ter uma empresa muito maior do que a minha. Eu acho que ele tinha ali perto de uns 56 anos. Eu tô com 37, então ainda tenho 20 anos aí pra chegar a esse ponto. Mas estou muito satisfeito porque dali em diante eu percebi capacidade. Eu consegui entender que realmente eu tinha percepção de negócio, cuidado com negócios. Já em 2007 eu voltei aos Estados Unidos e foi pré-campanha do Obama e foi muito interessante eu poder estar na Casa Branca, poder estar no Capitol Hill, participar de eventos no Banco Mundial, só porque eu tinha o inglês e outras pessoas também tinham na ocasião. Eu me deparei com experiências que mudaram a minha vida porque eu via pessoas me observando como homem de negócios. E aí eu tomei aquilo como herança. Eu falei, bom, se eu cheguei aqui, eu tô em Washington, falando de negócio, daqui a pouco eu tô em Los Angeles, na maior agência de entretenimento do mundo, que é o William Morris, falando de negócio, tô no Brasil, com grandes nomes entertainers. Quer dizer, peraí, tem alguma coisa aí. Foi aí que você se percebeu efetivamente um homem de negócio? Foi porque eu vi que deu certo. Que quando eu vou para uma reunião em Nova York, sem nada, do ponto de vista de expectativa, e consigo voltar com a resposta, parabéns pelo seu trabalho, você fala, poxa, quando eu era office boy eu não ouvia isso, e agora eu estou ouvindo, a minha professora não me falou isso, e agora eu estou ouvindo. Então você não acreditava em você, ou não. Você sempre acreditou? Eu sou muito mais preparado para a minha capacidade do que para a minha personalidade. Você foi responsável não só por trabalhar a imagem do Anderson, mas por trabalhar e popularizar a imagem do MMA e do UFC aqui no Brasil. Sim. Conta um pouco dessa história. Tá, entra com uma teoria que eu tenho muito, que 1 mais 1 é 3. Eu acredito muito nessa matemática. Eu acho que quando você conecta com uma segunda pessoa por um terceiro ideal, um terceiro resultado, partindo do princípio que são duas pessoas que somam os seus valores, nasce uma terceira ocasião, um terceiro produto, uma terceira história. E o que eu fiz foi um pouco dessa matemática. Então o que aconteceu foi, em 2010, eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha com o Anderson e a equipe dele. E algumas coisas eu fui colocando, eu usei muita estratégia dos jogadores de basquete com o Anderson. Então a maneira como ele se vestia, o como falar, o como entreter. São sempre meninos novos que nasceram também na periferia dos Estados Unidos e tem todo um estilo de vida, uma autoestima, uma coisa mais descontraída. Eu levei isso pro Anderson para não ficar aquela coisa do bad boy e tal. Aí eu conheci o Sérgio Amado e o Ronaldo, o Musa e o Marcos Buais. Foi quando eu levei o Anderson para a Nine, que a Nine ia ser lançada. E é até engraçado porque eu lembro que tinha todo um assunto de futebol porque vinha a Copa pela frente, na ocasião. E eu defendi, falei, não, isso aqui é uma coisa interessante. Aí entrou um head na Nine, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, que é o Marcelo De Paulos. E ele falou, não, isso aqui é o que vai, que lá já estava acontecendo, então ele estava percebendo a mesma visão que a minha. Então, esse turning point também do UFC no Brasil, do MMA no Brasil, o meu papel de alteração nisso, ou de valor nisso, foi quando eu pensei ao máximo como conectar outras pessoas para fazer dar certo. Então, a primeira ação, levei o Anderson para a Nine. O Ronaldo parou de jogar e ele defendeu que ele agora ia cuidar da carreira do Anderson Silva. E ele se dedicou 150% pelo Anderson, por nós, na verdade. Foram dois jovens que se aproximaram deles e eles abraçaram, e muita coisa aconteceu por conta dessa devoção que eles tiveram e cuidado, que eles deram toda a estrutura do escritório deles, que é a Nine, para nós. O Anderson até então era um ilustre desconhecido no Brasil. Sim. Como vender um cara que não é conhecido? É você sempre acreditar que o mais feio é o mais bonito. Mas como que você, assim, quando que você começou a falar, bom, eu tô conseguindo convencer as pessoas? Quando eu coloquei ele para dançar com a Marisa Monte, por exemplo. Então a gente fez um clipe com a Marisa Monte e a Marisa falou, meu, como assim ele aceitou? Ele já é o Anderson Silva. Eu realmente não sei. Eu aproximei ele do entretenimento, então campanha publicitária que falava da voz dele. Foram coisas que eu, como manager dele, poderia falar, não, isso não. Eu tinha uma visão de que não, eu preciso aproximar. Foram vários fatores. O meu papel foi estar sensível a esses pontos. Então um foi a Nine,
o outro foi conectar ele com entretenimento e pessoas do entretenimento. Então, 5 anos ao todo. 5 anos de relacionamento, buscando essa correlação com o entretenimento e trazendo para ele o valor da comunicação. O Anderson é para o UFC o que o Michael Jordan é para o basquetebol. Inclusive lá fora. Inclusive lá fora. Ele mudou o esporte. A grande mudança de relacionamento de marca do UFC tem a ver com o Anderson, como teve para o basquete com o Michael Jordan, como teve para a Fórmula 1 com o Ayrton Senna, como teve para o golfe com o Tiger Woods, assim como teve para o futebol com o Ronaldo. Aí tem uma questão de intuição. Tem. Porque é fácil você trabalhar a imagem de um ator, sendo que você tem outros 1000 exemplos para seguir. Sim. Com o Anderson você não tinha. Uhum. Então, assim, seguir a intuição sempre foi um papel muito importante na sua trajetória. Sim, eu acho que intuição e dedicação. Eu acho que tudo que você faz, se você coloca paixão e dedicação mesmo, genuína, vai dar certo. Principalmente quando você faz isso com mais pessoas, porque aí você tem mais pessoas com o mesmo intuito. É muito difícil de encontrar isso. Então a minha intuição, ela tá em falar, isso vai dar certo. Legal, eu sou futurista, sou visionário, sou um gênio, pode chamar do que for. Mas aonde eu executo isso tem a ver com a pessoa confiar. Quando a pessoa fala, o que eu tenho que fazer? Porque aí você coloca aquela posição onde o que você tem de melhor, somado com o que eu tenho de melhor, forma uma coisa muito maior. Então a minha intuição só faz sentido quando ela é executada com uma outra parte que respeita, compreende e até acredita nessa intuição. E de fato é. Porque se eu for colocar a relação que eu tive com todos os talentos que de alguma maneira, ou os business que eu fiz com marcas nos últimos anos, as pessoas falam assim, cara, é impossível. Quem você conhece que foi na posse do Obama e sentou entre as 2.000 pessoas convidadas aqui do Brasil? Eu. Como que eu fui para lá? Eu estava lá, como convidado. Fora outras N coisas que eu já vivi, que quando eu me deparo com a situação, eu falo, caramba, e aquilo é resultado de um ponto que foi construindo uma conexão e chegou naquilo. Aí parece assim, isso é sorte. Não. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. A oportunidade só procura quem está em movimento. Eu movimento. E eu acho que esse movimentar fortalece a minha intuição porque eu estou vendo muita coisa. Eu percebo muita coisa. Então fica mais fácil de eu ser intuitivo. E o que você vem fazendo agora? Eu tive mais tempo. E o tempo é tudo. Eu acho que o maior luxo do mundo é o tempo. Quem puder guardar o tempo, valorizar o tempo, vai estar muito bem amparado, porque o tempo é uma coisa muito preciosa. Mas uma das coisas que mais me impressionou, que eu diria que foi a mais assim, impactante para mim do ponto de vista de uau, é a Serena Williams, eu ter a representação dela para a América Latina, assim, é representar a maior atleta de tênis, mulher, negra, americana, que tem uma história incrível. Então, cara, que legal, você tá com o Amy James, você tá com Alex Atala, você tá com a Serena Williams, você foi o cara só dos números 1, você não quer um 2 aí não? Pega um 2zinho. E eu acho que esse momento é importante porque justifica todo o esforço que eu tive desde o princípio em entender a necessidade de se esforçar por aquilo que você acredita. Vem a intuição, vem o amigo, vem a humildade, vem o network, vem tudo. Mas não é o dinheiro que você tem que ser afortunado para fazer, é o esforço. Tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, que ser um eterno insatisfeito. Ser um eterno insatisfeito. Eu acho que eu sou um eterno insatisfeito porque o que é satisfação? Se você perguntar para qualquer pessoa hoje assim, o que é essa? Ninguém sabe. A dificuldade nossa é que a gente é monitorado para sentir satisfação em coisas que não são satisfatórias. E aí você vê a crescente do uso de entorpecente, aí você vê a crescente do capital indevido com bens materiais que não trazem felicidades, porque as pessoas não estão satisfeitas. E às vezes a satisfação ela é tão simples para aquilo que é seu, mas para aquilo que você pode fazer pelo próximo, pelas coisas que você acaba conectando através do seu ofício, é muito bom. Eu acho que a satisfação do médico, nossa, eu consegui salvar uma vida, eu consegui dar a receita para que, né, dentro a minha satisfação ela está muito relacionada a ser um exemplo de esforço, dedicação, foco e no final do dia que fecha a conta. Eu acho que o meu melhor patrimônio é poder ser alguém que soma com outros, que tem a mesma ideia, a mesma intenção, que outrora eu não iria conhecer se eu ainda estivesse naquele processo.
Acho que é isso, né? E por que você quis me entrevistar? Ah. O que te Eu motivou? gosto da sua história. Ah. Porque eu acho que as pessoas não sabem quem é o Ebert. Sério? É verdade. E aí, isso que te motivou? Sim. Quem é o Ebert? O Ebert é um cara genial e que quando eu conheci o Ebert pessoalmente, nem ele achava isso dele. Sério? Sério? Eu falei, cara, você precisa aparecer. Não, mas eu não gosto. Não precisa, bicho. Eu te chamo. Acredite. Acredite. E aí ele acreditou em você? Acho que sim. Acho que sim, né? Valeu. Don't ask no